Gente, bem-vindos a mais um painel do Iniciando na Advocacia. Esse painel é sobre a advocacia trabalhista. Nós estamos aqui com o Dr. Guilherme Gantos, que é conselheiro seccional, e também com a doutora Olívia Gomes, que, além de presidente da comissão da Jovem Advocacia de Bebedouro, é secretária adjunta da Comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo. Com a palavra, Dr. Guilherme Gantos. Eu quero agradecer, doutora Caroline, doutora Olívia, pela oportunidade de falar um pouquinho para a advocacia. Quero cumprimentar a doutora Olívia e toda a subseção de Bebedouro. Quero cumprimentar os integrantes da ESA e dizer que é muito gratificante participar de um projeto como esse. Eu digo isso, querida Carol e doutora Olívia, porque quando eu estava engatinhando na advocacia, há quem diga que ainda estou, todos nós sempre estamos engatinhando, né? Mas eu, quando estava iniciando na advocacia, com uma aprovação no concurso para a Ordem dos Advogados, eu sentia muita falta de projetos como esse. É verdade que aquele tempo, eu estou falando de 25 anos atrás, a história do mundo era diferente. Hoje, a tecnologia permite que as pessoas tenham acesso a muito mais materiais didáticos, de aprimoramento, do que eu tinha na minha época. Mas eu realmente sentia muita falta de apoio como esse que vocês agora se propõem a produzir, para que a advocacia possa extrair dele as compreensões, as dicas que julgarem que poderão ser úteis para o seu dia a dia. Então, eu parabenizo a todos, parabenizo a vocês, em especial, por esta ideia, por este projeto. Para não tomar muito tempo da advocacia com esses prolegômenos, eu quero ir direto ao assunto a que me propus. Olívia, quero falar um pouquinho para a advocacia a respeito da jovem advocacia, a respeito dessa iniciação, os primeiros passos na advocacia trabalhista, e eu quero iniciar dizendo da importância de uma reflexão prévia acerca da responsabilidade que o advogado e a advogada iniciante, assim como os veteranos, hão de ter quando aceitam o patrocínio de uma demanda. Inicia-se ali um vínculo de responsabilidade que deve efetivamente nortear o trabalho que esse advogado e que essa advogada estão a ponto de iniciar. Eu digo isso porque paira na advocacia que o melhor ramo para se trabalhar é o ramo da advocacia trabalhista, o braço da advocacia trabalhista, porque dizem que ali é muito mais fácil de se almejar e conquistar direitos e valores em favor dos constituintes do que em outros ramos da advocacia. Eu digo que isso é uma ilusão. A advocacia trabalhista, ela é, por si, mais complexa que qualquer outro braço da advocacia, do direito. E digo mais, ele exige do advogado uma prática que é a prática da defesa oral, porque os atos na Justiça do Trabalho eles ocorrem essencialmente durante audiências, né? São atos praticados em instruções processuais orais, que outros braços, a exemplo do tributário, não ocorrem. No tributário, você faz o seu trabalho, sua tese no papel, isso vai para o processo e a esgrima fica só no papel. Na Justiça do Trabalho, isso não ocorre. Eu costumo dizer, então, como a primeira dica para a advocacia trabalhista, a jovem advocacia que quer militar na Justiça do Trabalho, primeira reflexão, eu gosto de participar de audiência? Eu gosto deste embate pessoal que eu terei no fórum diante dos meus colegas da parte adversa? Eu estou preparado para isso? Isso é revelador, querido Olívia. Revelador porque eu já me entrevistei com colegas que se dizem apaixonados pelo direito do trabalho. Mas eu só tenho uma coisa que eu não gosto, doutor. O que será? Eu não gosto de fazer audiência. Eu digo, então, se escolheu o ramo do direito errado. Eu sou muito tímido, não vou bem, não me comporto bem em audiência. É possível seguir na advocacia trabalhista
com este perfil? Sim, é possível. Na vida, tudo é possível, a gente se acomoda. Mas a chance de ter um maior sucesso ou êxito nos seus pleitos, de fato, vai exigir muito mais. Porque, como eu disse, os atos orais, as práticas orais de audiências, instruções, oitiva de testemunhas e partes, elas efetivamente são presentes na advocacia trabalhista e elas exigem muito de quem pretende exercer a advocacia neste braço do direito. Feito esta consideração a respeito das audiências, né, da importância, o segundo aspecto que eu deixo como dica para a advocacia é quando eu disse não se iludam de que a advocacia trabalhista seja mais fácil para quem quer iniciar no exercício da profissão, não se iludam. Talvez a advocacia trabalhista tenha um maior volume de clientes acessíveis. O que é que eu quero dizer com isso? Com exceção da família que nos contrata porque gosta da gente, os demais clientes nos contratam por oportunidade, né? Então, eu quero dar um exemplo. É muito mais fácil eu contratar uma advocacia trabalhista porque no meu prédio eu conheci alguém que está sofrendo uma ação de uma doméstica, por exemplo, ou na padaria o garçom se lamenta a respeito de uma violação de direitos e eu, então, tenho ali a chance de contratar um serviço do que, propriamente dito, num ramo de direito tributário, num ramo de direito comercial, né? Esta possibilidade de acessar um potencial cliente, indubitavelmente, no âmbito da advocacia trabalhista, ela é mais facilitada, o acesso é mais fácil, né? Então, eu costumo dizer, né? Não confundam oportunidade de advogar com facilidade de advogar. Porque a segunda dica que quero dar à jovem advocacia é que toda vez que nós subestimamos o nosso adversário ou emblemamos a demanda que vamos trabalhar de fácil ou de causa de pequena importância, nasce aí o primeiro obstáculo capaz de nos derrubar. Toda demanda é importante, todo caso merece atenção e estudo. E esta é uma consideração inafastável do dia a dia da advocacia jovem, veterana ou mesmo aqueles que estão na periferia. Toda vez que, e a periferia que me refiro não é a periferia das cidades, não, é na periferia do direito do trabalho. Vou dar um exemplo do que eu costumo dizer. Aqueles que atuam na realização de trabalhos periciais, por exemplo, se eu tiver um perito que não estuda, ele pode colocar uma demanda muito simples em risco porque não se dedicou àquela demanda. Toda ação merece muita atenção, muito cuidado. Antes de eu avançar sobre a própria advocacia, eu quero deixar para os nossos espectadores uma consideração muito importante. A advocacia ela exige, como eu disse no início da minha fala, responsabilidade. Então, após eu me contactar com o potencial cliente, eu vou para uma consulta com esse cliente. Eu vou para uma consulta. E aqui eu dou dicas importantes, querido Olívia. No nosso escritório, na nossa advocacia, e eu já sou velhinho aqui, o meu cabelinho já está ficando branquinho, eu digo, vejo a Carolina dando risada, ela chega lá, não com cabelo branco, porque as mulheres normalmente não têm cabelos brancos, mas eu digo o seguinte, eu gosto de fazer a consulta, eu gosto de anotar a consulta, e gosto, no final da consulta, Olívia, de colher um visto do meu cliente. Por quê? Porque eu já vi, em diversas oportunidades, o cliente depois dizer, mas eu não falei isso, eu não falei para o senhor pedir isso. E aí o advogado fala, não, o senhor falou, mas era só nós dois na sala, eu juro por Deus que o senhor falou. Olha lá, vejo que a senhora confirma que isso já aconteceu com a senhora. Comigo também.
Não, mas já ouviu dizer. Eu já entendi, já ouvi. Eu faço, desculpa interromper, eu pego o visto também. Eu também tenho esse medo, eu pego o visto. Então, eu já aconteceu igualzinho, ele comentou. Na audiência, o cliente falou, mas doutora, eu não pedi para pedir isso para mim. Nossa, eu queria matar. Graças a Deus. Mas eu pego o visto porque eu tenho medo de acontecer. Mas quem estiver assistindo esse material que vocês estão produzindo, está na frente de muita gente. E essa é a minha ideia hoje aqui. Trazer um pouco da minha experiência, com dicas importantes para quem vai dar esses passos e assistindo esse vídeo não vai cair nesse buraco. Né? Esse mata-burro não pegará quem estiver assistindo a esse trabalho que nós estamos produzindo. Mas eu digo a vocês o seguinte, então eu faço a consulta, eu colho ali um visto do cliente, mas eu ainda, querido Lívia e Carol, eu tomo cautelas adicionais, que essas eu reconheço que é um excesso de zelo de quem já é velho, né? Eu gosto de, ao produzir a minha defesa, a minha inicial, eu gosto de submeter à leitura do meu cliente, né? E hoje, com os meios tecnológicos, isso é muito mais fácil, né? Se o cliente não pode vir ao escritório, e isso é o que eu gosto de fazer, e quando ele vem, eu peço, faça a leitura da inicial e no final me dê um visto nela, eu não junto a inicial vistada, não, porque reconheço que neste ponto há um enfraquecimento, um potencial enfraquecimento da visão do magistrado. O magistrado, acho que o advogado, nem ele acreditou, pediu para o cliente assinar junto, né? Eu, então, gosto de ter a inicial assinada no meu escritório, ou aprovada por e-mail, ou por WhatsApp, ou por um outro meio tecnológico, para as minhas cautelas, para o meu arquivo. Mas para o fórum não vejo necessidade. Faço aqui um destaque, viu, querida Olívia? Um destaque que pouca gente sabe. E eu digo isso com muita tranquilidade e sem querer parecer pretensioso, porque eu mesmo descobri há pouquíssimo tempo atrás. E vejo que você e a Carol poderão revelar, até desconhecer o que eu vou dizer agora, o que é legítimo. Mas toda vez que em uma petição o advogado afirma que a parte contrária está a cometer ou cometeu um crime, e eu cito um exemplo clássico da Justiça do Trabalho, este documento é falso. A parte contrária produziu um documento falso. Isso é um crime. Falsificar documento é crime. Quando o advogado vai afirmar conduta criminosa da parte contrária, ele tem que ter expressa autorização do cliente. Vocês sabiam disso? Pouca gente sabe. Está no Estatuto da Advocacia que afirmar prática delituosa da parte adversa, sem a expressa autorização do cliente, pode representar uma falta ética punível. Então, o que é que eu faço? Sempre que eu vou efetivamente para uma defesa ou um argumento que pode estar inserido nesse contexto, eu pego uma aprovação do cliente. Ou uma aprovação expressa para que ele diga, o senhor confirma que tal documento é falso e eu posso afirmar isso? Sim. Ou segue a petição com a afirmação de falsidade para que o senhor confirme e ratifique. Isso é importante. E eu vou dizer por quê, Carol e Olívia. Eu já tive casos em que o meu cliente me disse, não, doutor, eu não disse para o senhor que fulano fez tal coisa. Né? É evidente que com a experiência a gente consegue contornar algumas vezes a situação, mas é aquela angústia. Né? O advogado se coloca numa situação de que ele sabe que o cliente falou, não tem prova porque fica no sigilo da advocacia esse tipo de confidência, e aí, lá na frente, pode surgir um descompasso, um desconforto, um constrangimento que nós, advogados, não merecemos e não temos que passar. Então, é uma dica que é muito difícil das pessoas reconhecerem isso como uma prática comum, mas existe, está no estatuto, de que nós devemos ter autorização do cliente para esse tipo de afirmação. Mas quero voltar para aquilo que eu dizia. Então, o cliente faz a consulta, ele vista a consulta,
eu, então, materializo a pretensão. Seja como autor, ou seja como réu, eu materializo a pretensão. E aqui, Olívia e Carol, eu quero relembrar que em 2017 sobreveio a reforma trabalhista. Reforma trabalhista que alterou de sobremaneira alguns aspectos da petição inicial. Hoje eu tenho que ter uma petição inicial liquidada, e aqui eu faço um parênteses para dar uma dica à advocacia. Advogado não é bom de conta. Eu não sou bom de conta. A única conta que eu sei fazer é de percentual para cobrar honorários. E às vezes erro, né? Então, quem que faz conta? Contador, matemático. E isto, hoje, está muito acessível. Hoje você consegue contratar cálculos iniciais por 50, por 80, por 100 reais, né? Muito acessíveis. Mas eu vou cobrar 500 reais de honorários, vou gastar 50 com o cálculo? Eu prefiro ganhar 450 e ter um cálculo seguro do que querer ganhar 500, né? E fazer um cálculo que depois é glosado pelo Poder Judiciário, né? Então, eu digo, há grandes ferramentas disponíveis no mercado. Pessoas que você manda inicial por e-mail ou por sistema e ele devolve o cálculo pronto. Então, aí você consegue liquidar a sua inicial com muita tranquilidade. É uma dica que eu dou. Para quem vai fazer defesa, é uma dica que eu dou. Apresentada a inicial, tem dúvidas sobre os cálculos que foram apresentados, para contestar, pede um cálculo do especialista, pede um cálculo de um técnico. Isto é fundamental, facilita muito e gera bastante segurança para o prosseguimento da demanda. E aqui, Carol, eu quero trazer uma novidade não, uma dica importante. Quando eu sei bem o valor e as contingências do processo, eu tenho muito mais facilidade para aconselhar e prosseguir, por exemplo, num acordo. Veja o que eu vou dizer agora, né? Eu vejo, às vezes, colegas no fórum que o juiz pergunta quanto o reclamante pretende para acordo. Estou aqui dando uma sugestão para aqueles que estão na advocacia do reclamante. Quanto o senhor pretende para acordo? E o colega é surpreendido, porque ele não se preparou para isso, né? Então, aí ele vira e diz, eu quero 25 mil reais. Aí o juiz, mas esse é o seu pedido total, doutor? Né? Eu, na parte contrária, digo, olha, para fazer um pagamento de 25 mil reais, espero a sentença, que quem sabe algum valor a menor eu consiga conquistar com a minha defesa, né? Então, é importante que a gente tenha cenários de possibilidades. Então, eu digo sempre para os meus clientes, olha, você tem aqui um pleito de 100 mil reais. Nesses 100 mil reais, 15 mil reais são honorários sucumbenciais. Então, o senhor só tem um crédito de 85. Nesses 85, 20 é INSS. Então, o senhor só tem um crédito de 65. Vejam vocês que o cliente olhou para um processo cujo valor estampado é 100 mil reais, mas na mão dele, se ele ganhar tudo, só vem 65. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai lá no fórum e aí propõe, olha, vamos fazer um acordo de 30, se você olhar para uma demanda de 100, é pouco. Ou pode ser pouco. Mas quando você olha para uma demanda líquida em favor do constituinte de 65, 30 é metade, né? Então, é importante que o cliente seja bem orientado sobre os direitos e valores que estão sendo perseguidos no processo. E ter uma inicial ou uma defesa bem liquidada favorece bastante este diálogo. E o diálogo bem estabelecido com o constituinte favorece depois uma tratativa de acordo no fórum, posteriormente, ou mesmo o conjunto de ideias sobre recorrer ou não recorrer, a compreensão de valer a pena ou não estas circunstâncias. Vejam, eu quero dizer ainda que
atualmente, antigamente, pairava a sensação de que na Justiça do Trabalho havia uma espécie de, muito cuidado para dizer, mas uma espécie de vale tudo. Olha, pede tudo. E aí o juiz vai dar ou não vai dar, não tem sucumbência, não tem custas, porque você, com o salário que ganha, hoje a história mudou. Né? Hoje, os reclamantes podem ser condenados em litigância de má-fé, em sucumbência, podem estar sujeitos ao pagamento de custas, o próprio deferimento do benefício da justiça gratuita já não é tão simples, tem algumas especificidades, como valor de remuneração, teto da previdência, tudo isso tem que ser analisado. Mas a verdade é que a reforma trabalhista impôs, e aqui faço uma ressalva de foro pessoal, acho que é, sim, um cerceamento de acesso ao Poder Judiciário, essa é uma ressalva de foro íntimo, foro pessoal, e aí eu fecho parênteses para prosseguir, é a lei que está em vigor, então nós devemos observar de que eu tenho que ter cautela, responsabilidade nos meus pedidos. Eu quero fazer uma referência de que há pouquíssimo tempo, eu, defendendo uma demanda, o reclamante pedia a multa do artigo 467 da CLT, que é aquela que diz que se as verbas rescisórias não tiverem sido pagas e não forem pagas na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos por ocasião da audiência, essas verbas têm que ser pagas em dobro. E aí, então, o que ocorreu? Nesse caso que eu estou contando, por ocasião da defesa, nós apresentamos prova de que as verbas rescisórias estavam quitadas. Né? Eu até presumo que o colega tenha sido mal informado pelo constituinte, mas a verdade é que isso gerou uma sucumbência para ele de R$7 mil, incidente sobre as verbas rescisórias em dobro, que era de 70 mil. E aí, eu, na hora da audiência, pude perceber um constrangimento entre o cliente e o advogado, porque o advogado dizia que o cliente afirmara a ele que não tinha recebido as verbas rescisórias, e ele dizia, não, eu disse para o senhor que recebi. É a história da nossa consulta, lá atrás, né? Então, é a história de aprovar inicial com o cliente, como nós falamos no início. Eu ali procurei contemporizar. Esta é uma característica minha, pessoal. Eu gosto de resolver conflitos e não fomentá-los, né? Então, sobretudo quando envolve colegas e tal, eu procurei ali, de algum modo, contemporizar, mas vejam vocês que é importante ter responsabilidade nos pedidos que vão ser formulados, porque a consequência pós-reforma trabalhista, ela é muito mais dura do que se via antigamente. Então, eu digo, formulem os pedidos após analisar efetivamente a viabilidade deles. Né? Após avaliar junto ao constituinte as possibilidades de produção de provas. E aqui, querido Olívia, eu faço um parênteses para dizer que a gente começa a ganhar a causa ou a perder a mesma causa no momento em que a gente faz a consulta inicial com o cliente. Por exemplo, identificar ônus da prova e verificar se eu sou capaz de produzir a prova é um fator bastante determinante para o futuro daquele processo. Eu vou dar um exemplo, já que estamos falando de advocacia trabalhista. Eu recebo um constituinte no meu escritório e ele me afirma que trabalhava em sobrejornada e, portanto, que gostaria de pedir horas extras. E aí eu pergunto para ele, o senhor marcava cartão de ponto? Eu marcava cartão de ponto, mas era obrigado a marcar o cartão e voltar a trabalhar. Né? Então, eu digo para ele, olha, como o senhor marcava cartão de ponto, é ônus da prova do senhor trazer a juízo a comprovação de que o senhor batia o ponto e voltava a trabalhar. Se o empregador não tivesse cartão de ponto, era ônus dele provar que o senhor não realizava horas extras. Mas aqui é o senhor que prova. Que testemunhas o senhor tem? Não tem nenhuma. Eu trabalhava sozinho, eu era vigia noturno, trabalhava sozinho, eu não vou ter essa prova. Vale a pena eu colocar o pescoço do meu constituinte na guilhotina
de sofrer uma condenação quando eu já sei de antemão que não há chance dele produzir a prova, vale a reflexão. Há quem diga, querido Lívia, que mesmo nesse cenário vale a pena propor a causa. Porque a parte contrária pode propor um acordo. Eu sempre fico preocupado de que ajuizar uma demanda apostando de que eu vou fazer um acordo me preocupa. Mas eu vou além, né? Há quem diga, não, mas eu peço tudo, vai que a parte contrária não vai no fórum, né? E eu tenho uma revelia. Trabalhar com esses fatores extraterrestres, eu prefiro ter algo mais palpável. Então, é uma dica que eu dou. Mas também deixo para a advocacia jovem que está nos assistindo uma referência de que a advocacia não é profissão para covardes, né? Sobral Pinto dizia, quem é covarde muda de profissão. Então, eu não estou dizendo que devemos ter medo de postular, devemos nos afastar de defender os interesses do cliente só porque ele é conflituoso ou de difícil prova. Não estou dizendo isso. Eu próprio sou reconhecidamente um advogado que propõe teses, discuto e esgrimo direitos bastante divididos na doutrina e na jurisprudência. O que eu estou dizendo é que tenham responsabilidade, que não se confunde com aventura jurídica, né? Sobretudo, se o cliente advertido disser, não, eu quero correr esse risco, eu tenho chance de arrumar uma testemunha, então aí eu estou amparado pela decisão do meu constituinte. Faço aqui um parênteses que me parece de todo pertinente, com a mudança da reforma trabalhista, que introduziu essas potenciais penalidades para o vencido na ação trabalhista, é importante que a advocacia lembre-se de destacar, esclarecer e deixar bastante evidenciado estas circunstâncias para o constituinte. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, na Justiça do Trabalho tem sucumbência de 5% a 15%, o que o senhor perder, o senhor pode estar sujeito a pagar a parte contrária. Aonde é que eu ponho isso? No meu contrato de honorários. Há quem diga que se eu colocar tudo no contrato de honorários, ninguém assina o contrato de honorários com medo do contrato. Tem legitimidade quem pensa assim. Mas eu prefiro deixar as claras e, eventualmente, não contratar do que, lá na frente, ter uma acusação de que eu não alertei, não esclareci, não informei bem o meu cliente. Né? Mas isso também não há regra. Eu posso transmitir um e-mail para o cliente ou ter uma carta lateral ao meu contrato em que eu informo o cliente de tudo e eu estarei seguro se assim proceder. É que eu prefiro concentrar tudo num documento só, fica mais fácil. E aqui vem mais uma dica. Colegas, advogados e advogadas, não iniciem o patrocínio de uma demanda sem procuração, sem contrato de honorários, sem um prévio esclarecimento ao cliente e sem uma consulta confirmada pelo cliente. Esses 4 ingredientes, quando não observados, costumam dar dor de cabeça. Eu vou contar a vocês algo que eu vivi. Eu estava, um dia recebo uma ligação de um cliente me dizendo que tinha uma ação trabalhista importante a ser proposta, cuja prescrição se avizinhava, faltavam 2 dias para os 2 anos de prescrição, e ele, então, me escreveu um e-mail com um rol de pedidos que ele gostaria que eu formulasse, e eu, em vez de dizer para ele, olha, com esse rol de pedidos e com a escassez de tempo, não posso te representar, assumi o patrocínio. E aí foi aquela loucura, né, de protocolar a petição 23 horas, 52 minutos e etc., mas isso nos exigiu depois emendar a inicial, consertar e etc., e o cliente, como só ia acontecer,
O senhor é que deixou para a última hora, doutor. E esta foi uma dificuldade que nós enfrentamos. Por quê? Eu tive que usar o e-mail, eu tive que usar os meus diálogos de WhatsApp, tudo para demonstrar que o cliente é que estava de má fé. Né? Há quem diga que o nosso primeiro algoz é o próprio cliente. Eu prefiro dizer que não, que bem instruído, bem amparado, com a documentação em ordem, a gente consegue ter bons clientes com bons resultados. Então, não temam este aspecto. Quero trazer também, como uma dica adicional aos jovens advogados e advogadas, que sempre que chegarem ao final de uma demanda, seja por acordo, seja por extinção da execução pelo pagamento, ou qualquer outro meio, não se esqueçam da importância de prestar contas ao constituinte. E prestar contas ao constituinte é, efetivamente, dar conta do mandato, ou seja, propus ação, a ação chegou no fim, fique ciente disso. E depois, prestar contas financeiras ao cliente. Eu levantei R$1.000, tenho 20% de honorários, sua parte é R$800, está à sua disposição, ou vou colocar na sua conta bancária. Faço aqui um parênteses. Esses dias, uma moça me procurou, uma jovem advogada, que tinha em mim a referência por ter assistido uma aula que dei, e ela me dizia aos prantos: doutor, eu estou com um problema gravíssimo. Por quê? Porque eu fiz um levantamento de um dinheiro, R$1.600, descontei os meus honorários de 30%, e o cliente que não tinha conta bancária pediu para eu entregar em dinheiro para ele. Como ele saía tarde do trabalho, eu deixei na portaria do meu prédio com um recibo. Ele passou, pegou o dinheiro e não me deu o recibo. E agora ele está dizendo que eu entreguei para ele R$500 a menos. Vejam vocês que cenário. Porque se ele tivesse dizendo, não, eu não recebi nada, eu ia pegar o porteiro e ia dizer, ele passou aqui, pegou o recibo, né? Não, mas ele arquitetou, ele bolou. Olha, eu vou dizer que ela pagou, mas não pagou tudo, que no envelope não tinha isso, né? E vou dizer mais, eu não assinei o recibo, porque quando conferi não tinha valor. Veja que cenário que estava a moça. Veja que dificuldade que ela se encontra. E agora, esta pessoa está ameaçando de ir ao Tribunal de Ética contra ela, né? Então, essa referência que estou fazendo é que ela é muito fácil de ser evitada. Olha, eu não tenho condições de passar para pegar o dinheiro. Então, o senhor vem no horário comercial. Não tenho condições. Não tem problema. Eu vou colocar na sua conta. Não tenho conta bancária. E aqui vem a última hipótese. A última da última da última. Consignação e pagamento. E hoje há meios muito práticos de consignação de pagamento. Eu não sei se a querida Carol e a Olívia sabem, mas fica a dica. Você hoje pode fazer uma consignação de pagamento extrajudicial. Vocês sabiam? Vai num banco, pede para um banco qualquer de grande rede, eu quero fazer uma conta consignada. O banco abre a conta, você deposita o dinheiro, você dá as informações de endereço, CPF, RG do interessado e diz, o dinheiro está à disposição dele. Quando ele saca o dinheiro, ele não precisa deixar recibo nenhum. A hora que ele saca o dinheiro, e só ele pode fazer nominalmente, você tem a prova de que ele recebeu. Isso é barato, é fácil e é possível que seja extrajudicial. Veja que dica. Quem assiste esse projeto da ESA está na frente de todo mundo. Está na frente. Porque são dicas que a gente não encontra nos manuais. Né? Na sala de aula é difícil a gente ter um professor que se disponha a... Não porque não queira, é porque o programa é muito apertado, né? A tratar desses assuntos de cotidiano. Olívia, a hora que eu estiver dando o meu horário, você me diga, porque eu não quero extrapolar, né? Eu estou aqui controlando mais ou menos, parece que já foram 25 minutos, aproximadamente. Você me diz, ou o pessoal do suporte diz aí quanto tempo de gravação nós já temos.
doutor Gantos, acredito que já estamos beirando o limite, né, Carol? Isso, eu só vou gravar agora, passando a palavra para a Olivia. Tá, mas espera um pouquinho, então, só para eu poder fechar. Ótimo. Então, concluindo, as armadilhas de uma boa advocacia podem ser afastadas com tranquilidade. Observem a ética, observem os contornos necessários a um bom relacionamento com o constituinte. E, numa outra oportunidade, nós podemos falar de um aspecto prático, ou seja, de redação de inicial, de redação de defesa, preparação para audiências. Eu fico à disposição das amigas, da Jovem Advocacia, para aquilo que julgarem que eu possa ser útil. Eu estou à disposição. Mas digo a vocês, a advocacia trabalhista ela é uma maravilha, é um horizonte com fonte inesgotável de serviço. Enquanto nós tivermos as relações tão tumultuadas, patrão-empregado, que nós temos, tanto desrespeito, de parte a parte, nós, advogados, teremos muito serviço, muita causa para pacificar, muito direito para postular. Boa sorte a todos que querem enveredar por este caminho e contem comigo naquilo que eu puder. Eu depois deixo sempre aqui à disposição os meus contatos. O meu nome é Guilherme Miguel Gantos. Vocês podem me encontrar tanto no Facebook como no Instagram. E eu costumo responder aos inbox que recebo. Estou à disposição. Bom, agora para as considerações aí, perguntas, eu passo a palavra à doutora Olivia. Obrigada. Antes de começar com as considerações, eu preciso falar algumas palavras, só elogios, né, doutor Guilherme Gantos, muito claro, muito didático, a gente viaja literalmente ouvindo, é muito gostoso. Na verdade, esses minutos, que na verdade pareceram 5, 10 minutos, foram... Para nem mim parece também. que foi 25 minutos, foi uma troca muito bacana e passou muito rápido, foi muito gratificante. E o que eu gostei muito, doutor, e que eu queria até mesmo saber, é dessa consignação extrajudicial. Confesso que eu não tinha conhecimento, porque eu já passei por um aperto de cliente demorar para vir receber, para fazer a prestação de contas, porque graças a Deus eu sigo as suas orientações, eu faço a prestação de contas no papel, tudo certinho. Mas, assim, eu fico muito atrás, porque eu sou bem desesperada, mas essa hipótese da consignação de pagamento extrajudicial, você poder ir no banco, tudo mais, acredito que, assim como eu, vários jovens advogados também não têm conhecimento. E eu achei muito bacana essa hipótese. É uma hipótese acessível. Você pode procurar nos bancos, eles têm essa conta consignada. É importante que eu diga de que, para que esta conta consignada surta o efeito necessário, eu tenho que ter os dados cadastrais do meu cliente em ordem, né? Senão a correspondência não vai chegar. E, num outro aspecto, torna inequívoco o recebimento do valor, né? E mais do que isso, é importante que o advogado mostre que não está se apropriando de dinheiro que não é dele. Né? Esta é a finalidade de se livrar do recurso que não é dele. Porque um dos aspectos mais corriqueiros no Tribunal de Ética e depois no próprio Conselho, porque eu não sei se a advocacia jovem sabe, quem recebe 3 suspensões na ordem pode ser expulso dos quadros da OAB, excluídos dos quadros da OAB. E é isso, e esta exclusão é julgado pelo órgão máximo de ética da ordem, que é o Conselho Seccional, do qual eu sou atualmente integrante, né? Toda a sessão, há uma por mês, a gente julga em média 20 processos de exclusão. Nós somos obrigados a expulsar colegas, isso para mim é muito dolorido, e 90% desses casos, ou 70% desses casos, são colegas que não prestaram conta ou se apropriaram do dinheiro do constituinte. Então, a premissa é
Eu tenho que prestar contas e devolver para o cliente aquilo que é dele. Se é uma controvérsia, se é uma discussão a latere, é um segundo aspecto, mas esta consignação é uma consignação factível de ser feita e ela ajuda muito. Mas eu quero dar uma dica, Olívia. Vamos supor que eu não consegui fazer a consignação extrajudicial e eu não me esqueço, um dia um professor me disse, olha, Gantos, sabe o que você faz nesse cenário? Peticiona nos próprios autos uma guia de juntada e pede para o juiz que intime pessoalmente o reclamante. Pelo menos o dinheiro está no processo, as contas estão prestadas e o dinheiro está no processo. Porque às Confesso vezes... que quando o senhor falou da consignação extrajudicial, eu pensei nessa hipótese. Eu disse, eu não posso depositar o dinheiro nos autos? Eu juro que eu pensei nessa hipótese. Essa é uma hipótese, mas ela às vezes encontra resistência, porque às vezes o juiz, quando homologa um acordo, ele extingue o processo. E aí, se ele está extinto, ele não vai reabrir para você fazer depósito algum, né? Então, esta é uma alternativa dessa caução, dessa consignação extrajudicial, que de fato ajuda muito. Só mais uma colocação que eu marquei aqui, que eu gostei muito. Na verdade, eu aprendi hoje também, que eu não tinha conhecimento, é o fato de quando a gente alega que a parte contrária cometeu algum tipo de crime e que a gente tem que pegar o consentimento do cliente. Eu confesso que eu fiquei assustada. Acredito que quem irá assistir também vai se assustar, assim como eu. Eu não sei se a Carol também tinha conhecimento, mas eu não tinha, vou ser muito honesta, não tinha. E já vou tentar, porque a gente tem que ser o o primeiro advogado da causa, somos nós, mas a gente tem que advogar primeiramente para nós mesmos, né? Para a gente se preservar. E eu confesso que nesse ponto eu não tinha esse conhecimento e acredito que os colegas que vão assistir aqui, muitos também não tinham isso. Achei muito bacana. É uma cautela, poucos conhecem, é uma cautela, e eu vou contar para vocês que eu descobri isso julgando um processo ético. O advogado fez uma afirmação de que a parte contrária que fazia uma cobrança era agiota, agiotagem é crime, e ele, então, entrou com uma ação de indenização contra a parte, e a parte foi condenada a indenizar, e o advogado, consequentemente, foi responsabilizado por essa condenação civil, e o advogado, pelo cliente, responsabilizado no Tribunal de Ética, porque ele não tinha autorizado que ele fizesse aquele tipo de afirmação. E sabe uma coisa, Olívia, que é relevante? Veja você que interessante. Quantas vezes a gente, no processo trabalhista, a gente não afirma que deixou de registrar? Isso é uma prática criminosa, né? Sim. Artigo 197 do Código Penal. O senhor já está me dando palpitação aqui, doutor. Tem que tomar cuidado, bem. Tem que tomar cuidado. É uma mera você não pergunta, uma mera declaração que a gente faz no ato da entrevista mesmo. Aquela entrevista que o cliente assina, a gente faz uma mera declaração. Já ajuda. Eu, por excesso de cautela, peço para aprovar a petição. Se é na defesa que eu vou fazer a afirmação, peço para afirmar na defesa. Se é na inicial, peço para afirmar a inicial. Se é numa petição intermediária, peço para confirmar a petição intermediária. Porque o que acontece, Olívia? A dinâmica da advocacia, ela às vezes não é nessa linha que a gente está falando. Ou seja, o juiz me dá 5 dias para fazer uma réplica. Eu preparo a réplica, às vezes não dá tempo do cliente aprovar a petição, né? O que é importante? É que eu diga para o cliente, eu vou ter que fazer uma afirmação, então o senhor vai ter que passar no meu escritório, senão eu não vou botar na petição isso, né? Eu ajo assim, eu pratico desse jeito, mas é realmente uma discussão do Código de Ética. Confesso que é algo extremamente novo. Eu me achava muito cautelosa, mas... Você já ouviu falar? Tá de parabéns, doutor Gantos. Você já ouviu falar? Abriu um universo novo para mim. Você já ouviu falar de que o advogado criminalista tem que ter procuração com fins específicos? Já ouviu falar disso? Sim. Embora não atue, mas já ouvi falar. Então, essa é justamente
por conta dessa presunção de que você tem, no processo criminal, muito mais chance de afirmar crime, né? Você tem muito mais chance de afirmar crime. Então, é importante que você tenha uma procuração que te dê poderes para afirmar efetivamente a regra que eu acabei de dizer. E eu estava aqui falando com você, fui buscar o artigo 34 do Estatuto, diz: constitui infração disciplinar fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. É o 3415 do Estatuto. Muitos jovens, muitos de nós, né? Não só jovens, muitos velhos, erram por desconhecimento mesmo. Agora, a Carol, quando for falar que o cara não registrou que é crime, ela vai falar para o cliente: vem assinar aqui a petição. Mas é a verdade. 3415. 3415. Olha. Sim, o doutor Gantos tem que fazer um curso de compliance para os advogados advogarem. Mas sabe o que eu vou dizer, Olívia? Eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi velho. Quantas vezes você leu o Estatuto? Acho que foi 1, 2, confesso. É isso. E olha que eu estou na OAB há 6 anos, assim, nas comissões. Ai, Carol, não me julga, não faz essa cara, não. Quantas vezes você leu, Carol? Não, ela está tampando o olho porque ela própria leu 3. Não, gente, eu li várias vezes, mas eu sou péssima de memória. Se alguém falar alguma coisa para mim, eu tenho que pegar meu Vademecum de 2008, que aí eu lembro o lado que está no Vademecum para eu ler. Eu tenho memória fotográfica, mas não é aquela memória que você lembra tudo que está escrito. Eu lembro onde está. Então, você falou do 34, eu já estava lembrando que estava no verso lá do Vademecum, na folha de verso do Vademecum, mais ou menos no meio. Então, assim, eu não consigo lembrar efetivamente aquela legislação, aquele posicionamento. Eu consigo lembrar oposição no Vademecum, olha isso. Mas o 3415 é muito claro. E veja, Olívia, numa outra oportunidade, dentro desse projeto, a gente pode falar mais sobre algumas condutas, algumas precauções de condutas disciplinares e éticas. Meu Deus, eu estou assim chocada. Além do universo trabalhista que o senhor abordou, você, né? Desculpa, você já me alertou isso no começo. Você abordou um outro mundo também, da gente se prevenir, né, no ato do nosso trabalho, na advocacia. Eu estou, assim, maravilhada e preocupada. Mas veja, eu procurei aqui realmente indicar, porque na advocacia trabalhista é muito comum você fazer afirmações que a parte contrária cometeu o crime. Né? A gente ainda no final coloca aquele pedido: olha, em função disso, oficia o Ministério Público, faz isso, faz aquilo. Isso, se não tiver... Já mandaram até oficiar a Polícia Federal, mandaram me oficiar, um advogado da parte contrária, mandaram oficiar a Polícia Federal para mim. Aí é uma violação de prerrogativas, e eu digo, viu? Se o colega faz isso a título de retaliação, ele é que comete infração ética disciplinar. Foi um bafafá. Na época eu não tinha tanto conhecimento de OAB, eu deixei quieta a situação. A Carol sabe da história inteira que eu contei para ela. Mas se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, igual tenho hoje, frequentando a OAB, a seccional, eu teria tomado as devidas providências, mas o colega pediu. Mas esse é um dispositivo que realmente pouca gente conhece, que é uma preocupação. Afirmar crime em nome do cliente sem expressa e escrita autorização é um problema. Olha, doutor, eu acredito que as minhas ponderações foram feitas. Eu não tenho o que acrescentar diante dessa aula. Foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, foi muito agregador, muito obrigada pelos ensinamentos na seara trabalhista, bem como nos ensinamentos nas questões da advocacia. Eu quero muito ter a oportunidade um dia de sentar e conversar com você, porque é uma experiência de vida, de advocacia. Sou muito grata por esse encontro, por ter tido essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Confesso que hoje meu dia não foi dos melhores, mas
estar aqui com vocês aqui hoje refez o meu dia de verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz. Vocês refizeram o meu dia. Estou muito feliz de verdade. Obrigada. Olívia, eu fico duplamente feliz. Uma de saber que seu dia não vinha sendo bom e que, de algum modo, a gente pode te trazer um certo alívio. Segundo, agradecer a possibilidade de ter falado aqui com o pessoal da ESA, nesse projeto maravilhoso. Dizer a você que mande um abraço ao presidente Luiz, para que pese as subseções estejam sempre muito atentas. Ele é um presidente preocupado com a jovem advocacia. Sim, agradeço a possibilidade e agradeço imensamente de novo a Carol, que é realmente uma liderança da jovem advocacia e persistente, porque ela ficou no meu pé, falou, não, você tem que falar, Deus do céu. Eu já estava até com vergonha de encontrar com a moça em algum canto, e ela vinha com a cobrança. E veja agora... O senhor está fugindo dela. Temos a companhia de uma outra colega, não é isso? Sim. Tudo bom, doutora? Olá, tudo Olá, bem? doutora, tudo bem? Tudo Prazer. jóia. Prazer foi meu. Meu nome é Emico, represento a subseção do Ipiranga. Obrigada, Carol, pelo convite. Vi aí que Carol ficou no pé de todo mundo. Foi muito bem. Eu acho ótimo isso, não dá tempo nem de respirar. Você tem horário amanhã às 4, falei, o quê? Tá, ok. Eu estou à disposição de vocês, à disposição da advocacia. Sempre que eu puder ser útil, vocês dispõem de mim. Eu apenas lamento de não termos mais tempo, mas a gente organiza um próximo encontro. E sobre o seu convite de bater papo aí, eu estou à disposição, Olívia. Quando estiver em São Paulo, na OAB, pode deixar que eu vou atrás do senhor, vou fazer igual a Carol. Será uma alegria. Grande abraço, doutor. Muito obrigada. Cuidem-se, mantenham-se com saúde, e eu fico muito feliz de ver a jovem advocacia com tanto interesse em aprendizado. Bom, agradeço mais esse painel maravilhoso trabalhista com a doutora Olívia e com o doutor Gantos. Espero que vocês continuem assistindo e iniciando na advocacia. Um forte abraço e até o próximo painel.